Qual é a real diferença entre ser um chefe e ser um líder? Bom, um chefe dá ordens, mas um líder inspira ação. Parece simples, né? Só que essa transformação é uma das jornadas mais desafiadoras e importantes na carreira de qualquer gestor. Vamos mergulhar nessa história e entender como essa mudança acontece na prática. E aí já vem aquela pergunta clássica, né? Gestores geniais já nascem assim, prontos? Ou eles são construídos ao longo do tempo? A resposta não é tão preto no branco. Mas sabe, em vez da gente ficar só na teoria, que tal ver isso acontecer na prática, acompanhando uma história bem real? Então vamos conhecer o Mariano. Ele é gerente de produção numa fábrica de móveis. Super dedicado, trabalhador, mas ele está enfrentando um problema que, olha, talvez muita gente se identifique. O jeito que ele gerencia a equipe está mais atrapalhando do que ajudando. É a jornada dele que a gente vai acompanhar de perto. No começo de tudo, o Mariano era o retrato perfeito do chefe tradicional. Sabe como é? Poder centralizado, desconfiança no ar. E isso cria um dilema clássico, uma verdadeira armadilha para muitos gestores. As consequências desse estilo do Mariano eram bem claras e diretas. Como absolutamente tudo tinha que passar por ele, ele mesmo virou o gargalo da produção. Nada andava sem o ok dele. A equipe, por outro lado, sem informação, sem autonomia nenhuma, ficava completamente desmotivada, frustrada. E o resultado disso tudo? Baixo desempenho e um clima de trabalho bem pesado, estagnado. E aqui acontece a primeira grande virada de chave para o Mariano. É quando ele finalmente entende que o papel dele não é comandar, e sim coordenar. Parece uma mudança sutil de palavra, né? Mas na prática, nossa, é uma mudança gigantesca. E olha que interessante, aqui a palavra coordenação é praticamente um sinônimo de liderança. Não se trata só de organizar tarefas numa planilha ou num quadro. É sobre conduzir pessoas. Isso envolve se comunicar bem, motivar, dar apoio. É algo muito mais humano e complexo. Essa imagem aqui ilustra essa mudança de mentalidade de um jeito brilhante. O Mariano operava na base do que o teórico Douglas MacGregor chamou de teoria X, aquela crença de que as pessoas são preguiçosas por natureza e precisam ser controladas de perto. Para virar um líder de verdade, ele precisou adotar a teoria Y, confiar na equipe, dar autonomia e delegar. É sair do modelo eu mando para o modelo onde todo mundo participa. E essa citação, olha, resume tudo. O papel do líder não é forçar, é influenciar. O Mariano percebeu que precisava conquistar a confiança da equipe para que eles quisessem seguir a direção dele. Não porque eram obrigados. A diferença é enorme. Então, o ponto crucial é este: transformar um grupo de pessoas em uma verdadeira equipe. Um grupo, bom, são só pessoas que trabalham juntas. Uma equipe de verdade tem um compromisso, um propósito em comum e seus membros se sentem responsáveis uns pelos outros. Era exatamente esse o objetivo final para a área de produção do Mariano. Ok, então o Mariano mudou a mentalidade sobre liderança. Mas aí bate aquele medo, né? Peraí, se eu parar de controlar tudo de perto, como eu garanto que o trabalho está saindo bem feito sem voltar a ser aquele chato de antes? A resposta está em dar um novo significado para a palavra controle. O controle, na gestão moderna, não tem nada a ver com vigiar cada passo. Pensa que é como pilotar um navio. O capitão não fica gritando com cada marinheiro. Ele fica de olho na bússola, compara com o mapa e faz pequenos ajustes no leme para garantir que o navio chegue ao seu destino. É sobre manter o curso. E esse processo não é uma coisa que se faz uma vez e pronto, acabou. É um ciclo contínuo, sabe? Um sistema de feedback e ajuste que se repete. Pensa nele como um sistema de orientação que mantém a equipe sempre no caminho certo. Vamos ver como ele funciona na prática. O processo é bem lógico. Primeiro de tudo, todo mundo precisa saber qual é o alvo, o objetivo. Depois, a gente mede o que de fato foi feito. O terceiro passo é comparar o resultado real com aquele padrão que a gente estabeleceu. E por fim, se tiver algum desvio, se a gente saiu da rota, é hora de agir e corrigir o curso. Simples, né? Mas muito poderoso. Beleza, com a mentalidade certa e o processo no lugar, o Mariano agora precisa do quê? De ferramentas práticas, do dia a dia, para resolver os problemas que aparecem. Vamos dar uma olhada em algumas das mais eficazes? E a primeira ferramenta não é um gráfico nem um software, é uma outra mudança de mentalidade. Em vez de fugir do conflito, um líder o vê como uma oportunidade. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas discussões e pontos de vista diferentes, quando bem gerenciados, podem levar a ideias muito melhores e a inovações que ninguém tinha pensado antes. Agora, uma das ideias mais poderosas da gestão, sério. Resumida em apenas 2 números que podem mudar tudo. É o famoso princípio de Pareto, a regra 80-20. Para o Mariano, isso foi uma verdadeira revelação.
Em vez de ficar apagando 1000 pequenos incêndios todos os dias, ele parou para analisar e percebeu uma coisa incrível. 80% de todos os atrasos na produção vinham de só 2 causas principais. 2! Uma máquina que vivia quebrando e um processo todo confuso na troca de turnos. Ao focar só nesses 2 pontos, o impacto na melhoria foi gigantesco. E para ajudar a encontrar essas causas principais, o diagrama de Ishikawa é perfeito. Pode chamar de espinha de peixe, que é mais fácil. Ele ajuda a equipe a organizar as ideias, a mapear todas as possíveis causas de um problema. É um jeito visual de ir fundo na questão e achar a verdadeira raiz do que está acontecendo. Bom, com as ferramentas certas, o Mariano já está começando a arrumar a casa, a resolver os problemas do departamento dele. Mas um líder de verdade não pode pensar só no seu quadrado, né? Ele precisa conectar o trabalho da sua equipe com os objetivos maiores da empresa toda. E é aqui que a estratégia entra em jogo. O Balanced Scorecard, ou BSC, funciona como um painel de controle completo para a empresa. Ele não mostra só a velocidade, que seria o lucro, sabe? Ele mostra também o nível de combustível, a saúde do motor, o destino no mapa, enfim, ele equilibra a visão financeira com outras áreas que são fundamentais para o sucesso a longo prazo. A beleza do BSC é que ele se baseia em 4 áreas que estão todas conectadas. A ideia é que uma coisa leva a outra. O aprendizado da equipe melhora os processos internos, processos excelentes deixam os clientes mais felizes, e clientes satisfeitos, claro, geram melhores resultados financeiros. É uma corrente de causa e efeito. E o mapa estratégico é o que desenha essa história toda. Ele mostra de forma bem clara essa lógica. Por exemplo, treinar a equipe, que está lá na base na perspectiva de aprendizagem, permite implementar uma nova tecnologia nos processos. Isso melhora o serviço ao cliente que, no final da conta, aumenta o resultado financeiro. Tudo se encaixa. Essa analogia do GPS é simplesmente perfeita. Com um mapa estratégico desses, o trabalho do Mariano e da sua equipe não fica mais isolado. Eles conseguem ver direitinho como montar um móvel com qualidade faz parte de um plano maior de como isso ajuda a empresa inteira a chegar no seu destino. E tudo isso nos traz de volta à nossa questão inicial. A jornada do Mariano sugere que a liderança de verdade tem menos a ver com controlar cada resultado e muito mais a ver com criar as condições certas, o ambiente ideal, para que as pessoas possam ter sucesso. Fica aí uma boa pergunta para a gente refletir sobre o nosso próprio jeito de trabalhar e liderar.